Materiais cerâmicos, definição, propriedades mecânicas, aplicações na sociedade, curiosidades e usos inovadores. A palavra cerâmica provém do grego kerâmicos, que significa matéria queimada, e de acordo com eles, a cerâmica é uma combinação perfeita do que consideravam os 4 elementos que constituíam o mundo: água, terra, fogo e ar. As cerâmicas estão presentes no cotidiano da humanidade desde os tempos neolíticos, aproximadamente 10 mil anos atrás, e nos últimos tempos, devido às necessidades crescentes por materiais que apresentem propriedades físico-químicas peculiares, a ciência tem desenvolvido cerâmicas altamente tecnológicas, com características diferenciadas, resistentes a altas temperaturas e pressões, com melhores propriedades mecânicas, características elétricas especiais e inertes a agentes químicos corrosivos, o que tenha alavancado a importância desse material no meio científico e, consequentemente, na forma de novos utensílios domésticos, eletrônicos, computacionais, de comunicação, aeroespacial, entre outros. A maioria dos materiais cerâmicos é composta entre elementos metálicos e não metálicos, para os quais as ligações interatômicas são ou totalmente iônicas ou predominantemente iônicas, mas tendo algum caráter covalente. São menos densos que a maioria dos metais e suas ligas. A variedade de propriedades mecânicas e físicas permite aplicações em campos distintos, e uma grande vantagem na produção e utilização das cerâmicas é o fato de os materiais usados na sua produção serem abundantes e baratos. Esses materiais são geralmente bons isolantes elétricos, embora possam existir materiais cerâmicos semicondutores, condutores e até mesmo supercondutores, esses dois últimos em faixas específicas de temperatura. São comumente estáveis sob condições ambientais severas. Devido sua dureza e rigidez, são empregados quando uma ação abrasiva ou moedora é requerida. A dureza de um material cerâmico é medida de acordo com a dureza Knup. Entretanto, geralmente são frágeis. Possuem a densidade mais baixa que a maioria dos metais e maior resistência à corrosão que metais e polímeros. Os materiais cerâmicos apresentam capacidade de condutividade térmica, alto ponto de fusão e baixo coeficiente de expansão térmica. O coeficiente de expansão térmica mede a alteração de comprimento ou volume que um corpo sofre quando exposto à alteração de temperatura, experimentando uma dilatação térmica. Devido a essas propriedades de suportar altas temperaturas e ter um baixo coeficiente de expansão térmica, a cerâmica é muito utilizada na indústria aeroespacial, pois o material suporta as condições mais extremas. Como já comentamos, os materiais cerâmicos são extremamente importantes no nosso dia a dia. Mas onde exatamente encontramos esses materiais? Quais são suas aplicações? Podemos separá-los em 2 grupos, cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas. O grupo de cerâmicas tradicionais engloba coisas que usamos em nossas casas, como louças e refratários provenientes de matérias-primas argilosas, vidros e vitrocerâmicas, materiais abrasivos, usados para desgastar, polir ou limpar outros materiais, cimentos, entre outros. Já no grupo de cerâmicas avançadas, observamos aplicações eletroeletrônicas, térmicas, mecânicas, estudo para motores automobilísticos, ópticas, mas principalmente na área biomédica, com próteses e na indústria aeroespacial, como já foi dito. As cerâmicas tradicionais são constituídas basicamente de matéria-prima natural, como argila, sílica e feldspato. Por exemplo, o tijolo, que é o material cerâmico mais comum, é constituído por esses 3 componentes. Sua conformação é a prensagem isostática quente e sua microestrutura é ótica. As cerâmicas avançadas possuem matéria-prima sintética, como óxidos, carbetos e nitretos. Sua conformação é prensagem isostática a frio e sua microestrutura é eletrônica. Defeitos pontuais atômicos. Defeitos atômicos podem existir nos compostos cerâmicos. Como os materiais cerâmicos possuem pelo menos 2 tipos de íons, pode haver defeitos para cada íon. Estrutura de defeitos. Designa os tipos de imperfeições e defeitos nas cerâmicas. Eletroneutralidade. É o estado que existe quando estão presentes números iguais de cargas positivas e negativas dos íons. Defeito de Frenkel. Cátion deixa sua posição normal e se move para um sítio intersticial, não existindo alteração na carga. Defeito de Scott-Kay. Remoção de um cátion e um ânion no interior do cristal, sendo colocados os íons em uma superfície externa.
a neutralidade de cargas do cristal é mantida. A razão entre cátions e ânions não é alterada pelo defeito de Frenkel e nem pelo defeito de Scott-Kay, e se nenhum outro defeito existir, o material será dito estequiométrico. Estequiometria. Estado para os compostos iônicos em que existe a razão exata entre cátions e ânions. Caso algum defeito estequiométrico ocorra, a neutralidade do cristal será perturbada. Impureza nas cerâmicas. Os átomos de impureza podem formar soluções sólidas em materiais cerâmicos. São possíveis soluções sólidas do tipo substitucional e intersticial. Intersticial. O raio iônico da impureza deve ser relativamente pequeno em comparação ao raio do ânion. Substitucional. Substituição do íon hospedeiro ao qual ele mais se assemelha no aspecto elétrico. Se o átomo de uma impureza forma normalmente um cátion em um material cerâmico, mais provavelmente ele substitui um cátion hospedeiro. Para alcançar qualquer solubilidade sólida dos átomos de impureza substitucionais, o tamanho e a carga iônica da impureza devem ser muito próximos daqueles de um dos íons hospedeiros. Para o íon de impureza com carga diferente daquela do íon hospedeiro que ele está substituindo, o cristal deve compensar essa diferença de carga, de modo que a eletroneutralidade do sólido seja mantida. Em materiais cerâmicos, um dos ensaios mais realizados é o ensaio de compressão, pois este avalia as características de deformação do material. De modo geral, podemos dizer que a compressão é um esforço axial que tende a provocar um encurtamento do corpo submetido a este esforço. Nos ensaios de compressão, os corpos de prova são submetidos a uma força axial para dentro, distribuída de modo uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova. O corpo de prova é colocado entre duas placas lisas, onde fica apoiado e mantido firme durante todo o ensaio, como está sendo mostrado no vídeo. O limite de resistência à compressão é calculado pela carga máxima dividida pela seção original do corpo de prova. Tem que existir essas duas combinações. Com um só, você não faz. Isso é uma terra normal. A única coisa que tem que ter é uma terra que não pode ser muita pedra. Que tem máquina que ela molha a pedra ali, mas de preferência não pode ter pedra. E a argila propriamente dita, que é aquele barro preto lá. A mistura desses dois materiais é que vai dar o tijolo. Então, daqui a pouco a gente vai pegar no banheiro. E é um tijolo que não estaria pronto para queimar, mas como a nossa região é uma região muito úmida e no inverno faz frio, então o processo de enxugamento dele é muito demorado. Então você se obriga a colocar ele um pouco antes da data de queima. Ele vai ficar aqui, vai terminar de enfornar ele, que a gente fala, e vai ficar aproximadamente 3 de 4 dias queimando nesse processo. O fogo curto é um processo de queima devagar. Você não pode fazer muito fogo aqui, porque o tijolo vai quebrar e não vai aguentar o peso dele, porque ele vai soltar a umidade e ele vai amolecer o tijolo. Então, se for um fogo muito forte, você vai quebrar o tijolo. Então, tem que ser 2 a 3 dias no fogo bem manso, que a gente fala. E daí é feito nessas bocas aqui. Durante 3 a 4 dias ele fica queimando. Daí ele fica igual naquele outro forno lá, nesses buracos aqui. O que vai acontecer? Esses primeiros tijolos aqui da frente, que a gente chama de arco, ele vai queimar um pouco a mais. Não vai diminuir a qualidade do tijolo, muito pelo contrário. Então, pode ser que aconteça, que não é no caso meu aqui, que eu tenho a qualidade de argila muito bom, é de diminuir de tamanho. Alguns diminuem um pouquinho mais de tamanho, né?
ficar um pouco, não ficar todo uniforme, né? Então, o processo que tem nesses outros olaria mais modernas são formas que dá uma igualdade, fica, digamos, todo num padrão igual. Exatamente. Então, isso aqui pode ser que haja alguma perca no tamanho dele, nesse tijolo que pega mais fogo. Eu vendi o tijolo a R$220 e eu pagava uma bateria de uma máquina ou de um caminhão R$240. Hoje eu vendo tijolo a R$190 e uma bateria de um caminhão a R$640. Então por aí você pode ter ideia como é que está o setor, né? Mas como essa olaria aqui é uma olaria muito enxuta, que trabalha com pouco funcionário, ainda eu tenho uma lucratividade de uns 25% ainda, no valor de R$200. Então o custo desse tijolo para mim hoje é em torno de R$160. E o lucro aproximadamente R$40 por milheiro hoje ainda. Mas existe aqui é mais para material de construção e algumas obras assim de pavimento baixo, o pessoal usa esse tijolo ainda. Mas o que, que sai mais agora são esse tijolo, são 12 furos, esse é 8 furos, que dá maior rendimento para os pedreiros nessas casinhas da caixa que estou fazendo agora, né? Então o pessoal prefere isso aqui, que fica mais reforçado na parede e dá mais rendimento na mão de obra. Valor final de preço, 240, em Curitiba, R$240, R$350, R$650. Então o pessoal acha caro esse tijolo. Ele não é um tijolo barato, mas... Mas se você for ver também no final... No final da obra ele é mais barato, né? Compara uma parede assim e uma parede assim. Dá uma olhada. Existe argila que diminui o dobro. Diminui 25%. E tem argila que quase não diminui, né? Então seria assim mais prática do material que você está trabalhando para você saber que tamanho que é a tua forma, né? Então isso é um processo que realmente não é muito fácil de você. Tem que ter um pouco de prática com o tempo, saber que barro diminui mais ou menos. Mas basicamente ele diminui entre 10, de 5 a 15%. Seria o que ele diminui ele saindo da máquina e indo para depois de queimar.